A gente recebe o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que anunciou ontem a filiação ao PSD e conversa com exclusividade agora com o SBT News. Tudo bem, governador? Seja bem-vindo. Excelente dia para o senhor. Bom dia, Luara. Bom dia a todos aí que nos acompanham aí na SBT News. Governador, eu já começo fazendo essa pergunta em relação à motivação dessa troca partidária. É uma conversa que já acontecia há algum tempo, era um interesse do senhor disputar a presidência, foi um dos nomes a manifestar essa intenção há algum tempo. Como que foi essa conversa, essa transição, deixando então o seu partido e chegando para essa nova sigla com novas alianças, inclusive num vídeo ontem que chegou nas redes sociais, acompanhado de Ratinho Júnior e também de Eduardo Leite? Bom, Luara, você sabe que eu tenho uma história política dentro do partido, do PFL, que se transformou em Democratas, depois União Brasil. Mas no momento em que o partido caminhou para uma federação com o PP, aí já passou a ter dificuldades para que o partido realmente se posicionasse favorável a uma candidatura à presidência da República. Nessa situação, não cabia a mim, que pretendo colocar o meu nome para discutir a presidência da República, continuar no partido. E União Brasil entendeu perfeitamente, tá certo? Sabe da minha maneira clara de fazer política, da minha história de vida, mas realmente entenderam a necessidade que eu buscasse um partido. Mas não é com o objetivo único, Luara, de ser candidato, se impor uma candidatura. Eu, a convite do Kassab, busquei uma filiação partidária, onde sei que tem grandes também colegas, governadores, muito bem avaliados, tá certo? Tanto o governador Ratinho, quanto também o governador Eduardo Leite, e todos me acolheram para que nós chegássemos à conclusão, nós quem? É lógico que um conselho criado pelo Kassab para avaliar nesses próximos dias, não sei lhe dizer ainda, será antes do dia 4 de abril ou após 4 de abril, que o PSD indicará o nome de quem realmente vai ser candidato à presidência da República. E com isso, todos nós vamos continuar o nosso trabalho. Aquele que for levado à condição de candidato terá o apoio dos demais, com total liberdade para que possamos fazer os nossos palanques estaduais de acordo com aquilo que são nossas convicções e também o plano de governo que nós definiremos nos próximos meses. Governador, essa junção agora no PSD traz um cenário um pouco diferente daquilo que estava sendo uma aposta nas pesquisas eleitorais, com os nomes divididos, né? Cada um saindo por si na candidato à presidência. Isso até então, numa fala que nós acompanhamos aqui no SBT News, de Zema, ele fala que seria uma estratégia inteligente, principalmente da oposição, da direita, para ganhar força e derrotar uma possível reeleição do presidente Lula. O senhor acredita, eu já vou colocar também a Vitória Abel para conversar com a gente aqui nessa entrevista, o senhor acredita que a sua filiação agora ao PSD e esse anúncio que foi feito ontem estreita o caminho de uma via que não seja nem Flávio Bolsonaro e nem o presidente Lula, seja uma via com maior força para disputar as eleições? É essa a estratégia? Esse é o plano? A Vitória Abel também já está com a gente, o governador. Luara, veja, você quando sai candidato, você sai com um objetivo claro, certo? Você poderia aqui repetir o que aconteceu no Chile, onde vários candidatos... Alô? Saiu? Estamos acompanhando, governador. Pode continuar, por favor. Onde vários candidatos saíram pela centro-direita e, a partir daí,
aquele que chegou ao segundo turno. Governador, pode continuar, que nós tivemos um problema na comunicação. Vou pedir para a produção me passar como que está a situação da conexão do governador Ronaldo Caiado, que estava conversando ao vivo com a gente, falando sobre essa mudança de partido e também como que vai ser esse cenário para as eleições deste ano. Enquanto isso, a gente vai conversando com a Vitória Abel, que está em Brasília, enquanto a nossa produção está tentando reconectar o governador de Goiás para a gente continuar a nossa entrevista. Vitória, como que você já avalia esse primeiro posicionamento que ele já trouxe para a gente nessa conversa, falando, né, dessa trajetória política, dessa intenção que ele já tinha manifestado de mudar de sigla, já que ele fala, né, não é pelo nome dele, mas pela via, pela alternativa, a exemplo do que aconteceu no Chile. Pois é, o governador Ronaldo Caiado, agora no novo partido, vai ter que disputar com outros 2 governadores a possibilidade de candidatura. E o que é importante a gente saber agora é como que vai ser essa seleção entre os 3 deputados do PSD, como que foi a conversa com o Gilberto Kassab, se Gilberto Kassab fez Vitória, alguma outra promessa. Desculpa, eu só vou te interromper, Vitória, por conta do nosso horário, e o governador ele retornou. Então já passo a palavra para você mesma, para você fazer a pergunta para o governador. Seja bem-vindo de volta, governador. Eu vou passar a palavra agora para a Vitória Bel, nossa analista política. É com você, Vitória. Oi, governador, obrigada por aceitar nosso convite. O senhor falou ontem à noite com a nossa analista Basília Rodrigues, destacando justamente que o senhor já tinha conversado com o Flávio Bolsonaro sobre essa possibilidade de mudança de partido e também existe uma menção que uma comissão do PSD é que vai escolher entre os 3 candidatos, entre os 3 governadores para ser de fato o candidato. Queria entender se de fato vai ser uma decisão da cúpula partidária ou se existe possibilidade de ter prévias dentro do PSD, colocando todo mundo em votação, todos os membros do partido. E uma outra pergunta relacionada de fato ao Flávio Bolsonaro, se o senhor avalia que de fato vai existir uma candidatura concorrente à dele, portanto, no campo da direita, pelo PSD. Bom, obrigado, Vitória. Olha, em relação a suas perguntas, vamos lá. Esse entendimento foi feito com o presidente do partido, Kassab, como foi aí relatado. Ontem nós estávamos na residência do Kassab, na presença ali também do Ratinho, do Eduardo Leite, Jorge Bonhausen, Heráclito Fortes, a Regina, que preside a Comunitas, tá certo? Também o Kassab, lógico, e nós ali discutimos, o Andréa Matarazzo também, e nós discutimos como é que isso vai acontecer. Que eles, constituindo essa comissão, o AFIF também estava, essa comissão vai analisar e decidir qual de nós, ou o Eduardo Leite, o Ratinho ou o Caiado, quem deverá levar a esta campanha à presidência da República. Bom, então está acertado. O que for indicado terá o apoio dos demais, não tem espaço aí para discussão, todos nós acolhemos as regras e aquele que for ali definido como candidato terá o apoio dos outros. Ao candidato será dado total liberdade para que ele escolha o seu palanque nos estados. Falo isso porque, e cito um exemplo, na Bahia, por exemplo, o PSD pode estar na candidatura do PT, o PSD estadual. Mas, se eu for o candidato, eu estarei no palanque do ACM Neto. Assim também deverá ser no Ceará. Então, essa liberdade foi dada a todos nós. Segundo ponto, a construção de um projeto de governo. Cada um tem o seu estilo. Agora, os princípios, eles serão definidos. Cada um com a sua característica. Né? Cada um tem o seu estilo próprio. Então, dentro daquilo que são as regras, que são as normas de um programa de governo, será respeitada dentro das características de cada um de nós 3. E
o terceiro ponto é que nós não estamos sendo candidatos para fazer oposição a nenhum outro que venha como candidato da centro-direita. É o que eu estava colocando, não sei até que ponto a minha fala continuou aí no vídeo, é que a situação é comparada com o que houve no Chile. Para se derrotar o presidente, a centro-direita indicou vários candidatos. No segundo turno, houve uma junção de todos em torno daquele que foi aprovado para o segundo turno. E aí sim, foi sua vitória. Esse é o objetivo. Não terá esse esgarçamento e nem esse desgaste com a candidatura, nem do Flávio, muito menos com a candidatura do Zema. Então, cada um vai buscar o seu espaço com o único objetivo. Nós fazemos parte de 3 governadores, tá certo? Tanto eu quanto o Ratinho e o Eduardo Leite, que temos o que mostrar. E o governo federal não tem o que mostrar. É um colapso total. Você só vê crescer no Brasil a violência e a corrupção. Então, o próximo presidente vai encarar uma tarefa muito difícil com a responsabilidade de reordenar o país e poder dar ao cidadão a condição de poder viver num lugar que não seja ali sequestrado pelo narcotráfico, nem com a corrupção da forma com que sempre foi a característica dos governos do PT, que sair alastrando em todos os setores. Governador, a gente tem observado nas pesquisas o nome de Flávio Bolsonaro como pré-candidato, que está ganhando um pouco mais de força. Eu queria que o senhor não trouxesse para a gente se isso não pode ser avaliado como um racha dentro da direita e por que não o nome do senhor, que é um governador muito bem avaliado, apoiar Flávio Bolsonaro. Olha, claro, o Flávio Bolsonaro já tem um partido e já é candidato do partido. Ó, o partido que eu estava não vai lançar candidato a presidente. Então, eu não tenho como eu ter sequer a perspectiva dentro do PL de sair candidato lá, porque o Flávio Bolsonaro já é o candidato do PL. O Zema já é o candidato novo. Agora, eu tenho que ter também um partido político que tenha densidade do ponto de vista partidário, que tenha musculatura política e que tenha aquelas condicionantes para poder você também viabilizar sua campanha. Mas volto a repetir, as várias candidaturas da centro-direita sempre foi defendido por mim, tá certo? Sempre foi defendido por mim. Não se ganha contra a máquina do governo com um candidato único de oposição. E se você buscar minha fala desde o primeiro dia que eu me lancei candidato, essa coerência eu guardo pela experiência que tem na vida política. Tá? Então, o que o Lula quer é um candidato só no primeiro turno. É o que ele deseja. Ter 10 meses para usar a máquina pública para tentar desestabilizar o candidato. Agora, o segundo turno são apenas 21 dias. E aí, aquele que atravessar para o segundo turno aí já vai para o abraço, vai para a vitória, tranquilamente, porque realmente essa é a vontade da população brasileira. Governador, eu sei que o tempo do senhor está curto, só para a gente entender em que momento que o presidente Gilberto Kassab começou a conversar com o senhor, e eu queria entender se essa mudança de partido também tem a ver com a sinalização da Federação PP União Brasil de uma possibilidade de já entrar na campanha de Flávio Bolsonaro. Mas eu queria que o senhor contasse como que foi essa negociação com o Gilberto Kassab e em que momento que aconteceu que o senhor sentiu que precisava sair da federação. Olha, a minha conversa com o Kassab, ela iniciou numa discussão no sentido de buscar uma aliança dentro do estado de Goiás. E a partir daí ela evoluiu no cenário nacional. Isso foi exatamente logo após ao Natal, tá certo? E a partir daí eu comuniquei ao partido, não tinha ainda nada acertado, até porque precisavam de ter um sinal verde por parte daqueles
que já estão no partido e que, sem dúvida nenhuma, já têm a preferência, como o governador Ratinho, o governador Eduardo Leite. E, a partir daí, eu tive contatos também com outros partidos para saber se realmente eu teria condições de ter ali a oportunidade de disputar de uma forma totalmente desprendida, sem ser um projeto de ordem pessoal para ser candidato, mas dentro de um projeto de país, projeto de Brasil. E com esse sentimento, as conversas foram evoluindo com muita rapidez, reconheço isso. E na reunião de ontem, muitos se surpreenderam, na verdade, mas diante do quadro em que foi ali colocado, diante da fala de cada um, tá certo? Ficou muito claro e me convenci de que realmente o PSD, presidido pelo Kassab, terá um candidato. Então, nesta hora, é trabalhar, como os outros trabalharão também, para ser o indicado. Sabemos que só tem uma vaga e tem 3 candidatos. Então, Vitória, agora é realmente se dedicar e ver quem vai ser o escolhido. Mas, pelo menos, eu tenho uma chance de poder ser candidato. No União Brasil, que terá a federação com o PP, eu já não teria mais essa alternativa. Já estava porta fechada e a União Brasil entendeu isso. O presidente, o Rueda, o ACM Neto, todos fizeram uma carta oficial aí que carinhosamente entenderam a minha decisão. Perfeito, eu quero aproveitar e agradecer a participação, então, do senhor governador de Goiás, Ronaldo Caiado, conversando com exclusividade aqui no SBT News, trazendo essa mudança de partido e também quais são os próximos passos diante desse cenário das eleições. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui ao SBT News. Até a próxima.